Olá, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal Reflexões do Eu. Meu nome é Elaine e vamos nos descontrair aqui sobre a parte da percepção da nossa realidade, gente. Muito se fala aqui em lei da atração, aquela overdose de técnicas e tudo muito, muitas coisas, aquela, vamos dizer, overdose de informações de lei da atração que temos aqui na internet hoje em dia, né? É. Mas, gente, tem na Bíblia que Jesus comenta, né, que esse mundo é uma ilusão. E também tem aquela parte que se fala que o homem se renova pela mente. Então vamos comentar passo simples, bem rapidinho, é que primeiro você pensa, mas de que forma que vem um pensamento através da tua cabeça? Será que é só pelas tuas lembranças ou é por aquilo que você está vendo aqui, ó, nos 5 sentidos à tua volta? A famosa percepção da realidade, que ninguém quase comenta muita coisa, né, gente? Então eu vou comentar. Então, além das limpezas espirituais, limpezas dos sentimentos através de um bom Ho'oponopono, você tem que perceber a tua realidade, o que está à tua volta, certo, gente? Quanto mais você, é aquela história que você está focando a tua atenção através da tua percepção das coisas, quando você está colocando mais sentimento e emoção, mais aquilo vai se manifestar, mais aquilo vai se manter na tua realidade. Por isso que muito se comenta do soltar. Solta, confia. Confia, você não pediu para Deus, você tem que confiar em Deus, né? Você tem que confiar no Deus que habita dentro de você, dentro de cada um de nós. O reino de Deus habita dentro de vós. E o que muitos fazem e acontecem, porque vocês podem notar na história, na humanidade, que muitas pessoas conseguem materializar seus milagres, seja numa igreja católica, fazendo promessas para santos, através de orações, das diversas religiões. E o que vocês me dizem das benzedeiras de sítio que tinham antigamente, que muitos não tinham médico, não tinham posto de saúde? Daí a intenção focada naquelas mulheres abençoadas, que elas pegavam um galinho de arruda e benziam a criança, seja adulto, elas benziam e de repente a pessoa estava curada. A pessoa se curava, gente. O que vocês me dizem é colapso maior da função de onda, da cura de alguma coisa? Como é que aquelas abençoadas daquelas mulheres acessavam o campo da outra pessoa para curar aquela pessoa? Era na questão da fé. Quando você crê em algo, você abre o teu campo para as coisas boas entrarem na tua vida, para materializar as coisas boas. Então vamos voltar na sequência. Pensamento, sentimento e percepção da realidade. A percepção da realidade. Aquilo que você percebe se materializa. Aquilo que você percebe dentro da tua mente como verdadeiro, aquele verdadeiro vai se manter manifestando na tua realidade, seja um verdadeiro positivo ou um verdadeiro negativo daquilo que você não esteja gostando. Por isso que dizem, perdoa, solta, solta tudo. Eu tô tendo, gente, uma experiência muito interessante, por isso que eu tô contando aqui para vocês, umas coisinhas que aconteciam no meu ambiente de trabalho. E eu ia na igreja e rezava e pedia justiça por algumas coisas que eu não gostava do meu ambiente de trabalho, que eu ficava revoltada, que eu ficava nervosa. Mas daí, de repente, gente, tinham padrões que se repetiam.
De repente, sabe aquela história dos atores e atrizes de novelas globais, certo? Então, as situações se repetiam. Por quê? Porque eu não perdoava a pessoa, eu não perdoava a situação, eu não soltava, eu não dissolvia. Sabe aquela história das sombras? O que são as sombras que tanto mundo comenta aqui na internet? As sombras nada mais, nada menos são aquelas emoções que você não curou naquele instante com aquela pessoa, que seja numa explosão de emoções numa discussão com uma pessoa, ou aquela pessoa te traiu, ou o marido traiu a mulher traiu o marido, o amigo que aprontou, ou rasteira em ambiente de trabalho. São essas situações, se você não perdoa os envolvidos e a situação e a energia para dissolver, por isso perdoar e soltar, que você está soltando para o universo, você está dissolvendo aquela energia, aquilo vai se repetir. É que nem novela da Globo, pode notar que sempre tem lá a namorada que estão namorando e de repente aparece um monte de gente para querer destruir o namorico ali das duas pessoas, não é isso? Vira novela, passa novela e sempre o ator e a atriz principal ali do par romântico sempre não tá, aparece outros atores e atrizes coadjuvantes ali para tentar destruir o relacionamento do casal amoroso ali que estão no love. Então, minha gente, assim é na vida nossa, da realidade nossa. Isso se encampa não só no campo amoroso, profissional, financeiro, amoroso, em tudo, gente. É a famosa sombra que você tem que acolher. O que são as sombras? São aquelas, como eu acabei de falar, que são as emoções mal resolvidas. Você tem que se acolher e se perdoar através de um Ho'oponopono. Quem assiste aí a Beth Russo? A Beth Russo é o melhor exemplo que ela fala quando ela diz, por exemplo, você pega o Japamala, você vai acolher aquela negatividade tua, certo? Você não vai se recriminar. Você vai dizer assim, raiva, por exemplo, você está sentindo raiva de uma pessoa, raiva do L abençoado, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Então você vai estar perdoando, você vai estar acolhendo aquela tua emoção, você vai estar curando aquela tua sombra, quer dizer, aquela emoção você vai curando para não se transformar numa sombra, para ficar vibrando no seu campo vibracional, para você não atrair as mesmas situações novamente, e você vai perdoar a pessoa envolvida, porque você sabe que tudo aquilo que você não gosta no outro está dentro de você. É alguma coisa que ressoa com o outro, que o outro é um espelho que está te mostrando daquilo de ruim que habita dentro de você, na tua mente, na tua emoção, aquilo que você não te curou, certo? Todos somos um enorme emaranhamento quântico. Então, gente, a importância também da percepção da tua realidade. Quando acontece tal coisa, o que tem que curar de um padrão de pensamento teu, um padrão de hábito teu, que você tem um hábito de pensar, um hábito de sentir as coisas. De que forma que você tem percebido essas coisas? Qual é a percepção da tua realidade que você está vendo à tua volta? O que está fora é o que está dentro. A percepção, gente. E o que eu vejo que muitos aqui na internet comentam, façam, tá certo, limpeza, beleza, limpeza, perdoar, beleza, tem que fazer, isso tá na Bíblia, tudo que estão ensinando é o que tá na Bíblia, que Deus já deixou. A Bíblia é uma enorme Bíblia, vamos dizer, um código universal, ali já é um código universal através das parábolas de histórias bíblicas que nada mais, nada menos que se trata de física quântica. Só que física quântica que Jesus e todas as outras pessoas, os envolvidos, estavam explicando através de parábolas e situações práticas que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Entenderam, pessoal? Só que vejam bem,
Lembra, o que me veio agora que eu tenho que passar para vocês no pensamento, aquela passagem de Jesus, quando estavam querendo apedrejar a mulher, dizendo que ela era prostituta, tudo mais, lá na época de Jesus, e estavam querendo, e foram conversar os homens lá com Jesus. Ó, Jesus, aconteceu isso aqui, como é que nós vamos fazer aqui com essa mulher? Qual é a tua opinião aí? Aí Jesus ficou quieto. A percepção da realidade, que Jesus é o sábio, é o mestre de tudo, já percebeu ali a armação toda de repente, se ele dissesse apedrejem, mate a mulher, né? Daí iam dizer lá, Jesus foi culpado. A mulher morreu porque Jesus foi culpado. Jesus teve a percepção da realidade naquele presente momento. E ele escrevendo no chão, ele diz, então, atira a pedra quem não tiver nenhum pecado. Veja que sábio, que sabedoria. Atire a primeira pedra, atire a pedra quem realmente não tiver nenhum pecado, quem não tiver cometido erros, atire a primeira pedra. Então, de repente, um saiu daqui, um saiu de lá, outro é da colar. Quando viu, a mulher estava livre do julgamento de ser apedrejada, de ser morta, de ser assassinada naquele dia. É a percepção que Jesus teve naquele presente momento que desarmou. Foi lá no cerne de cada um. A percepção que Jesus teve daquela realidade que se apresentou. Mesmo ele sendo ali a pessoa pura, a alma pura, aquela manifestação da realidade dele, ele teve. Mas ele teve a percepção de enxergar o cerne de cada um, atira a primeira pedra quem não tiver cometido erros ou pecados. É assim que devemos pensar em nossas vidas, gente. É um pensamento que eu digo, faça os comentários aqui, deixem suas experiências aqui nos comentários de qual percepção da realidade que vocês já tiveram, assim, semelhante a de Jesus. É assim que temos que ter com a nossa vida, a nossa alta responsabilidade. Lembre-se, de repente, essas guerras que estão acontecendo, se manifestando agora, são as nossas guerras internas que estão se manifestando fora. Então vamos tendo a nossa autorresponsabilidade de tudo. Pensamento, sentimento, emoção e a percepção da realidade. Para a gente alterar a realidade, não só a nossa, mas quando a gente altera a realidade para o bem, beneficia um monte de gente. Que nem o caso de Jesus que salvou aquela mulher de ser apedrejada. Ok? Então fica a dica. Limpeza de pensamentos e sentimentos pesados negativos, vigiar vossos pensamentos, né, porque são os gatilhos que vêm, e percepção das coisas, né, porque de repente como você recebe a situação, dispara aí as emoções, dispara emoções mentais, as lembranças tristes de repente ali, né, dependendo da percepção que você tem da tua realidade. Fica a dica, siga esses passos, vamos ter a nossa autoconsciência, responsabilidade com nossas vidas e com o universo à nossa volta, ok? Muito obrigada pela atenção de todos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.